Shalom, bom dia. Vamos ver Jeremias, 28 a 30 e Isaías 20. Vamos iniciar aqui Jeremias 28. No quinto mês daquele mesmo ano, o quarto ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes de todo o povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Quebrarei o jugo do rei da Babilônia. E em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios da terra do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá, que foram para a Babilônia, diz o Senhor. Pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor: Amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer para você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Então, o profeta Hananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou, e disse diante de todo o povo: Assim diz o Senhor: É deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Hananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: Vá dizer a Hananias, assim diz o Senhor: Você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Hananias: Escute, Hananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: Vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Hananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta para intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: Construam casas e habitam nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos,
e deem seus filhos em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multiplique-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajem a terem. Eles, eles estão profetizando mentiras em meu nome, e não o enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-lo de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e de não de causar dano, planos de dar a vocês esperança de um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro, e eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer: ó Senhor, o Senhor levantou profeta para nós na Babilônia. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi, e sobre todo o povo que permanecem nessa cidade. Seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. E eu perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra. Maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei, porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. A palavra que lhes enviei para os meus servos, os profetas, e vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Ouça agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maazéias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição, que o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos, porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com mulheres de seus amigos, e em meu nome falaram mentiras, que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou te sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. Diga a Semaías de Neelã, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que você enviou cartas em seu próprio nome e todo o povo de Jerusalém, a Sanfonias, filho do sacerdote Maazéias, e todos os sacerdotes. Você disse a Sanfonias: o Senhor designou sacerdote em lugar de Joiada, como encarregado do templo do Senhor. Você deveria prender no tronco, com correntes de ferro, qualquer doido que agisse como profeta. E como você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês, ele e ele até mandou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia, dizendo que o exílio será longo, que construam casas, habitam nelas, plantem jardins e comam de seus frutos.
O sacerdote Sofonias leu a carta para o profeta Jeremias. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: envie esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor sobre Semaías, de Nilã, embora eu não tenha enviado. Semaías profetizou a vocês e fez para vocês que vocês crescem numa mentira. Por isso, assim diz o Senhor: castigarei Semaías de Nelã e seus descendentes. Não lhe restará ninguém entre este povo, e ele não verá as coisas boas que farei em favor do meu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva no livro todas as palavras que eu falei a você. Certamente vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e o farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Então, são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Perguntem e vejam: pode um homem dar à luz? Por que vejo então todos os homens com mãos no estômago, como a mulher que trabalha de parto? Por que estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia? Sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos: quebrarei o jugo que estão sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros, servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Por isso, não temas, Jacó, meu servo. Não fique assustados, ó rei de Israel. Eu o salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará a ficar em paz e em segurança ninguém o inquietará, porque eu estou com você, eu salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu dispersei, mas você não destruirei completamente, e eu o disciplinarei como você merece, não o deixarei impune. Assim diz o Senhor: seu ferimento é grave, sua ferida é incurável. Não há quem defenda a causa. Não há remédio para sua ferida e não há cicatriza, que não cicatriza. Todos os seus amantes esqueceram de você. Eles não se importam com você. Eu o golpeei como fez um inimigo. Dei a você um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Porque você grita por causa do seu ferimento, por sua ferida incurável. Fiz essas coisas a você, porque é grande a sua iniquidade, e numerosos os seus pecados. Mas todos os que devoram serão devorados, todos os seus adversários irão para o exílio. Aquele que saqueiam serão saqueados, e eu despojarei todos os que a despojaram. Farei cicatrizes e ferimentos, e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquele que ninguém se importa. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó, e terei compaixão de suas moradas. A cidade será reconstruída sobre suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ação de graça e som de regozijo, e eu farei aumentar, e eles não diminuirão, e eu os honrarei, e eles serão desprezados. Seus filhos serão como nos dias do passado, e sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. Seu líder será um entre eles, seu governante virá no meio deles, e eu trarei para perto, e ele se aproximará de mim.
Pois quem se arriscaria e aproximar de mim? Pergunta o Senhor. Por isso, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vejam a tempestade do Senhor. Sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado seus propósitos. Em dias vindouros, vocês completarão isso, compreenderão isso. Amém. Isaías 20. Isaías 20. No ano em que o general enviado por Sargon, rei da Síria, atacou Asdote e a conquistou, nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: Tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito, contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: Vejam o que aconteceu com aqueles em que confiávamos. A quem recorreremos para nos ajudar e nos livrar da rei da Síria? E agora, como escaparemos? Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, pastor Felipe. Bênção demais a porção de hoje, queridos. Meu Deus. Que trecho de Jeremias mais forte e importante que nós lemos hoje. Muitas chaves, muitas chaves, muitas chaves. É difícil a gente selecionar aqui algum ponto para a gente poder falar sobre, especialmente no tempo profético que nós estamos vivendo, né, atualmente. E como a palavra ela é viva, como ela transpassa, né, os tempos e ela é tão assim, tão atual. E aqui a gente vê no capítulo 28, fazendo uma análise breve sobre os capítulos que nós lemos. No capítulo 28, Jeremias faz um confronto com Ananias, né? Ananias era um falso profeta e ele proclamava que a libertação ia ser rápida do jugo da Babilônia. E Jeremias se mantinha na palavra do Senhor, falando que iria ser 70 anos de cativeiro. Então, a gente vê que esse confronto, né, e a diferença aqui entre a falsa esperança e a verdadeira esperança. A importância de discernir a verdadeira palavra profética e a paciência, né, que a gente precisa ter com os tempos que Deus estabelece. Então, muitas vezes, né, aquela vontade de resolver as coisas, aquela coisa de para ontem, a gente tem muito isso de querer as coisas para ontem. Você cria uma falsa realidade, sendo que o que vai nos trazer alinhamento é a palavra nua e crua do Senhor. Independente se aquilo vá, né, trazer um contentamento à nossa vontade, à nossa própria vontade ou não, o que importa é a voz dele, é a verdade, é aquilo que ele tem para nos dizer. Então, a gente vê um confronto aqui de Jeremias com Ananias, e
E Jeremias se mantendo firme na palavra do Senhor, que seriam 70 anos de cativeiro. Depois a gente entra na carta de Jeremias ali aos exilados. E aqui tem um versículo que ele é muito famoso, ele é muito conhecido. E é interessante porque agora, esse versículo com certeza você já ouviu em pregações, é um versículo, são versículos muito famosos do livro de Jeremias, e agora você já entende o contexto, aonde que, na história, quando esse versículo foi proclamado, qual o contexto. E aqui, foi justamente, Jeremias envia essa carta, né, para os líderes que já estavam ali, em exílio, e no 29:11, capítulo 29:11 vai dizer assim: pois bem sei quais planos eu tenho na minha mente para vocês, diz Adonai, planos de bem-estar e não de coisas ruins, de modo que possam ter uma esperança e um futuro. Quando vocês clamarem a mim e orarem a mim, eu os ouvirei. Quando vocês me procurarem, vocês me encontrarão, contando que me procurem de todo o coração. E eu deixarei que vocês me encontrem, assim diz Adonai. Então reverterei o seu exílio e eu os ajuntarei de todas as nações e lugares para onde eu os levei, diz Adonai, e os trarei de volta ao lugar de onde eu os exilei. Então aqui é tremendo esse versículo. Tremendo, 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 tremendo. Só que antes de entrar nele, quando a gente vai ler um pouquinho, né, mais dentro do capítulo 29, a gente vê que o profeta Jeremias, ele escreve essa carta e ele fala assim, olha, o Senhor manda vocês construírem casas, vocês plantarem jardins, aí no exílio onde vocês estão. É para vocês buscarem a Shalom dessa cidade. Eles estavam onde? Na Babilônia. E o Senhor falava, orem por ela, para que ela prospere, porque a prosperidade de vocês depende dela. Olha que fantástico isso. Ele vai falando para que, naquele tempo que eles estavam em disciplina, no tempo que eles estavam ali exilados, que não era para eles paralisarem, que era para eles se moverem. Gente, que chave mais tremenda é essa? Porque às vezes você pode estar passando um momento na sua vida em que você está ou dentro de uma aprovação, ou dentro de um processo onde Deus está mudando, né? Tirando de um terreno e te plantando em outro, e aí vem tudo novo. Você pode estar passando num período de disciplina, num período de exílio. Você pode simplesmente estar vivendo o seu processo, e o processo ele é doloroso, e é necessário que seja assim. E Deus ele vai dizer aqui, olha, nesse tempo não é momento de paralisar, não. Não é momento de se prostrar e só chorar e, né, e se vitimizar e você vestir, colocar um óculosinho preto e enxergar a vida preta e tudo escuro e você tá com aquela cara sempre de acabado. Não é momento disso, não. Momento de disciplina não é momento para paralisar, mas é momento de produtividade. Olha que incrível essa palavra de Jeremias. Porque muitas vezes, no momento de disciplina, qual a tendência do homem? Se prostrar, murmurar, né? Reclamar,
ver problema em tudo, né? Achar que é a vítima do universo, tudo se dói, né? Tudo se fere e fica ali, naquela paralisação que mais parece uma areia movediça. Interessante falar isso, areia movediça, porque teve uma vez que eu orei por uma mulher e o Senhor me deu uma visão assim incrível, assim, as visões elas muitas vezes a gente não consegue nem explicar, né? Mas eu via ela dentro de uma areia movediça e ela ficava ali tentando sair daquela situação ali, mas cada vez que ela ia tentar sair, aquela areia era como se puxava ela ali, né? E o Senhor vinha e arrancava ela, tirava ela e falava para ela: olha, não paralisa, porque zona de conforto é perigosa. A minha vai, né? Então, o Senhor está falando isso com alguém aqui hoje de manhã, tá? O Senhor não me trouxe essa visão aqui na mente sem propósito. Então, tempo de disciplina é tempo de confiança. Tempo de processo, queridos, é tempo de confiança no Senhor. A gente não pode paralisar. E o Senhor ordenou o povo a não paralisar. Mas ele ordenou o que? A produtividade. Então, o povo aqui, ele estava enquanto o povo ali estava achando, né? A gente vai ficar exilado 70 anos, como se fosse uma lamentação perpétua ali que eles iam viver. Jeremias trouxe uma palavra assim, ó, totalmente chocante para eles. Jeremias falou assim, ó, edifiquem casas, habitem nelas, plantem jardins. Plantem jardins, comam do fruto daquilo que vocês estão plantando. Orem ao Senhor, orem por essa cidade, orem pela paz dela, orem para que essa cidade onde vocês estão exilados prospere, porque a prosperidade dela, a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha que incrível isso, gente. Então, Deus transforma muitas vezes o nosso local ali de disciplina, né? Aqui era um local de cativeiro do povo, num campo missionário, entendeu? É assim que Deus faz. Então, no exílio, qual era a ordem para Israel? Qual era a ordem para o povo de Israel? A ordem era que eles deveriam prosperar, que eles deveriam multiplicar-se e que eles deveriam abençoar os seus captores. Por quê? Sabe por quê? E pega essa chave. Porque a disciplina de Deus, ela não é destrutiva. Ela é construtiva. Você pegou isso? Então escreve aí no chat para mim isso aí. Escreve aí, você tem que escrever. Isso aí é para você pegar e ajudar aqui, ó, você captar isso de uma maneira que vai ficar gravado na sua mente. Escreve, escreve no chat, escreve num papel, escreve no seu bloco de notas do seu celular aí. É tremendo, queridos. A gente entender, a gente conseguir abrir a nossa visão, entender como funciona o reino extraordinário de Deus, como funciona a mente extraordinária, brilhante do nosso Pai, do nosso Abba. A disciplina de Deus não é destrutiva, ela é construtiva. Então, a verdadeira fé não se paralisa diante das circunstâncias adversas. Mas ela vai plantar jardim em terra estranha. Oh, glória! Meu Deus, é sobre isso. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa manhã? É confiar que o mesmo Deus que permitiu o exílio, o mesmo Deus que está permitindo a disciplina, ele sabe por que você está passando por isso agora.
Ele é o teu pai, é o teu criador. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe o que você precisa melhor do que você mesmo. Ele conhece a tua carnalidade, ele conhece o que tem dentro de ti que precisa ser arrancado, para que você seja verdadeiramente livre. Então, mesmo Deus que permitiu o exílio, ele já planejou, ele já determinou a restauração. E é isso que nós lemos aqui, quando ele fala, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós. Gente, eu me arrepio. Esse é um dos versículos que eu mais amo na palavra. Bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de fazê-los prosperá-los e de dar um futuro, uma esperança que vocês desejam. Então é essa mentalidade do reino. Mesmo estando na Babilônia, nós vivemos como embaixadores do Altíssimo. Nós estamos aqui construindo, orando, prosperando, estabelecendo, porque nós sabemos da onde é a nossa cidadania real e eterna. A nossa esperança, queridos, ela é inabalável. E quando você entende isso, você aniquila o inferno, você estremece o inferno, porque o inferno viu que com você já perdeu, que ele já não consegue mais entrar na tua mente, que ele já não consegue mais te iludir. Porque mesmo estando em terra exilada, mesmo estando em Babilônia, você está ali como povo da realeza de Deus, estabelecendo o reino. Então, ali no teu processo de disciplina, sabe o que está acontecendo? Deus está te construindo, Deus não está te destruindo. No teu processo de disciplina, Deus está agregando em ti, está agregando no teu espírito autoridade, visão, maturidade. Ele está colocando em você condecorações. Ele está te elevando, ele está te mudando de patamar, de nível. Tempo de disciplina é tempo de florescer em Deus. É tempo de florescer em Deus onde Ele te plantou. Se é nesse tempo Ele te estabeleceu para esse tempo a tua disciplina, floresça. Floresça. Não é tempo de paralisar. Não é tempo de desistir. Não é tempo de murmurar. Não é tempo de reclamar. É tempo de florescer. Florescer confiando nas promessas do Senhor para a tua vida. Amém? Então, só para a gente pegar aqui novamente, Jeremias 29, para a gente finalizar, que é muito extraordinário esse versículo. Eu amo Jeremias 29, 11, até o 14. Vou pegar na NVI aqui. Jeremias 29, 11 fala: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e de não lhe causar dano, e de lhe dar uma esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vai pegando aí. Pega agora essa chave. Porque muitas vezes você só vai clamar, querido, quando você estiver na disciplina, quando você estiver na prova. Porque se tá tudo bem, quem sabe você não esquece de clamar ao Senhor. Deus, ele sabe como trabalhar para que a bênção, o tempo de bonança,
não te roube o que é mais precioso, que é a tua salvação eterna, que é a presença de Deus, que está acima de toda e qualquer bênção, de tudo que a tua alma possa desejar, de tudo que aquilo que você entende que possa suprir. Ele, a presença é tudo que nós precisamos. É o que mais temos de precioso, é a presença. E muitas vezes a gente fica correndo atrás da bênção. A gente quer a bênção. Só que se você não tem maturidade, se ainda dentro de você tem coisas, iniquidades, tem coisas que precisam ser trabalhadas, muitas vezes a benção pode te afastar do abençoador. Pode te roubar a maior de todas as bênçãos, que é a presença. Às vezes a gente corre tanto atrás das bênçãos e a gente não consegue enxergar que a maior delas nós já temos. A maior delas, a mais preciosa delas é a presença e nós já temos. E o Senhor fala aqui: e então vocês clamarão a mim, vocês virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e vocês me acharão. Sabe quando? Quando vocês me procurarem de todo o coração. Isso aqui é lindo agora, o Senhor fala. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Ah, queridos. Meu Deus, que tremendo, que glorioso. Declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro. E eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares por onde eu os dispersei, extrarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Meu Deus, queridos, é muito forte. É muito forte. Aqui, quando a gente lê esse versículo, hoje, analisando por um lado, contexto histórico do cumprimento dessa profecia, a gente viu que isso aconteceu com o povo de Israel. Se eu tivesse mais tempo aqui, eu trazia essa análise para vocês aqui, tá? Do cumprimento histórico, tá? A gente já consegue ver, hoje os nossos olhos já veem essa profecia com a nação de Israel. Assim como o Senhor falou, cumpriu-se de forma literal e extraordinária essa restauração do povo de Israel. E olhando agora num contexto profético, num contexto que nos alcança, num contexto que nos envolve. Primeiro que você tem que entender uma das maiores chaves desse trecho da palavra de Deus. Deus, ele não apenas prometeu nos abençoar, ele nos prometeu ser encontrado por nós. E isso é mais extraordinário, queridos, do que qualquer bênção que ele possa nos dar. Ele nos prometeu ser encontrado por nós. É ter a presença, é estar diante dele, é conhecê-lo cada vez mais, é ser encontrado, ele se fazer achado de nós. Então, no meio do cativeiro da Babilônia, quando tudo parecia perdido para aquele povo, o Eterno, ele revela a fórmula da restauração. Então, analise a tua vida hoje, querido. Qual foi a fórmula que Deus deu aqui nesse versículo, nessa chave que o Senhor libera sobre a tua vida nessa manhã? Ele falou: então vocês clamarão a mim, vocês irão me buscar, e quando vocês me buscarem de quê? De todo o coração.
É de todo o coração, é com entrega, é sem reservas. É sem reservas. É sem dizer, não, aqui ainda eu não consigo. Não, 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 para com isso. Para com isso. Se lança. Se lança. Se lança ao Deus vivo, se lança ao teu Pai eterno, se lança aquele que conhece a tua vida é melhor do que tu mesmo. Se lança. É de todo o coração. Não é de qualquer forma que você encontra a presença. Não é de qualquer forma que ele vai se fazer deixar ser achado, mas ele escreve e ele deixa estabelecido na sua palavra que é viva, é eficaz. E quando você orar, clamar e buscar de todo o coração, você pode requerer a palavra. Você pode falar, Senhor, som do meu coração agora, porque eu estou aqui te buscando com todo o meu coração, com toda a minha entrega. E a tua palavra fala, Senhor, que quando eu te buscar de todo o meu coração, o Senhor se fará achado de mim. E eu clamo agora pela tua palavra, eu cito a tua palavra que é fiel e verdadeira, Senhor, vem e se revela a mim agora. Eu quero, Senhor, te ver. Eu quero te encontrar, eu quero ver o teu coração, eu quero estar diante de ti. Que a tua presença, Senhor, agora venha me cobrir. Quando tu buscares o Senhor de todo o teu coração, querido, você pode citar a palavra, você pode orar a palavra. E veja se os céus não vão se mover. E veja se a presença do Senhor não vem cobrir a tua vida de uma forma avassaladora, de uma forma que tu nunca imaginou, de uma forma em que tu não vai aguentar ficar de pé diante da presença. Aleluia. A fórmula aqui, ele deixou claro. Clamar, buscar e encontrar. Mas a condição inegociável tem que ser de todo o coração. Deus não pode ser encontrado, queridos, por corações divididos. Porque Ele mesmo é total em seu amor por nós. O amor dele pela tua vida não é parcial. O amor dele pela tua vida é total. Então, a jornada de volta, onde o Senhor te tira do tempo da disciplina, te tira do tempo do exílio, não é apenas uma jornada aqui para Israel, não era só geográfica, mas era espiritual. E isso aqui nos alinha e nos alcança. Sabe o que isso nos mostra? Pega essa chave, mais essa. Deus já liberou tanto sobre nós essa manhã. E eu quero te pedir uma coisa, manda essa mensagem para alguém. Quando tiver o link lá no grupo, compartilha com alguém. Alguém que possa estar passando por um exílio, por um momento de aridez, por um momento agora que precisa receber essa mensagem. Compartilha. Pega essa chave aqui, querido. Uma das coisas que a gente descobre quando a gente está lendo esse trecho. Quanto tempo que Jeremias profetizou o exílio? 70 anos. Só que, para você hoje, em Yeshua HaMashiach, hoje você descobre que o caminho de volta para o Pai não precisa levar 70 anos para a sua vida. Mas sabe qual é o tempo? Leva apenas o tempo de um coração completamente entregue. Esse é o tempo. Esse é o tempo da tua jornada. Esse é o tempo da tua disciplina. É o tempo de um coração completamente entregue. Quando a gente busca Ele com toda a nossa alma,
com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com todos os nossos recursos, assim diz a palavra. Porque às vezes você não entende o que é buscar o Senhor de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todos os teus recursos. Interessante quando o Senhor fala recursos, né? Porque às vezes tem gente que acha que investir numa conferência, investir, que nem agora nós temos uma reunião da rede, nós temos uma reunião com a nossa rede apostólica, e para estar aqui, né, pessoas precisam investir em passagem aérea, precisam custear o valor da alimentação, do hotel, e isso também é buscar o Senhor com todos os teus recursos, é você empreender, você investir, você falar assim, não, esse valor aqui é separado por um tempo de uma imersão, de uma comunhão que eu vou ter com Deus. E muitas vezes as pessoas acham que isso é gasto. Acha que isso é gasto. Acha que vai fazer falta. E perde a noção do que é você estar numa imersão de 4 dias na presença, que vai alterar, que vai destravar o teu destino. Gente, como o povo precisa amadurecer, como o povo precisa abrir a visão. O Senhor nos fala, buscai o Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todos os teus recursos. É um coração totalmente entregue, não um coração dividido. E quando a gente consegue buscar o Senhor nesse nível, nós não apenas encontramos a sua bênção, queridos. A gente não encontra apenas as suas bênçãos, mas a gente encontra o próprio Deus. E isso muda tudo. Isso muda tudo. E me buscareis e me achareis. Aqui é um convite eterno do coração paterno do nosso Deus, do coração de Pai, para cada coração hoje que está ouvindo essa palavra. No dia de Yom Kippur, um dia muito especial. Que Deus abençoe a tua vida, que você seja ricamente agraciado pelo Senhor nesse dia de hoje. E Ele continue ministrando o teu coração e te preparando para o jejum de logo mais. Shalom, shalom. Amanhã estaremos firmes e fortes no propósito com a graça do Eterno. Bom dia.